É tempo de feriado, é tempo de Páscoa, é tempo de reflexões também sobre os momentos que estamos vivendo no Brasil e no mundo, um período complicado em função da pandemia do coronavírus, mas é também um tempo de parar um pouquinho para comemorar também este feriado tão importante no calendário cristão, no calendário brasileiro, falar um pouquinho também de coisas agradáveis nesse feriado. É época de falar de chocolate, de peixe e também de vinho. Vinho é um assunto extremamente importante do agronegócio brasileiro. Viticultura muito desenvolvida, especialmente no sul do país. O Rio Grande do Sul é o principal produtor nacional de uvas e também de vinhos. E esse é o nosso assunto para esse feriado de Páscoa, para esta sexta-feira da Paixão. Momento de reflexão, momento de saborear também um bom vinho brasileiro acompanhado de um bom peixe. E o nosso convidado para essa entrevista, para esse bate-papo, nesse dia de reflexão, é o presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi, lá do Rio Grande do Sul, Oscar Ló, com quem a gente conversa a partir de agora, até por uma motivação toda especial, porque a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que, aliás, a cidade de Garibaldi é considerada a capital brasileira do espumante, que é o nosso champanhe, e a cooperativa está completando 90 anos. Uma data toda especial, portanto, e uma boa oportunidade para a gente falar de espumante e falar de vinhos em geral. Eu converso, portanto, com Oscar Ló, que é presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi, vamos falar sobre vinhos e espumantes. Eu começo já a nossa conversa trazendo o assunto que motivou especialmente essa entrevista, que é o próprio aniversário da cooperativa. 90 anos não é pouca coisa. 1931, a data da fundação dessa cooperativa importantíssima aqui no agronegócio gaúcho e brasileiro do vinho. Oscar Ló, conta para a gente um pouco do histórico da cooperativa. Suponho que foi iniciada por imigrantes italianos, como acontece em outras cooperativas dessa região vinícola do Rio Grande do Sul, lá por 1931, isso é antes da Segunda Guerra ainda. Então, Oscar, conta para a gente um pouco desse histórico. Tudo bem, Silmar? É um prazer estar conversando com você e estar falando de vinho, de espumante, né, que é uma paixão nossa. Realmente a Cooperativa Vinícola Garibaldi nesse ano está completando 90 anos, isso aconteceu agora no dia 22 de janeiro, e é um momento de reflexão, de refletir, de analisar. Quando tudo começou, né, isso se iniciou em 1931, 73 produtores da região se juntaram, por conta das dificuldades que eles tinham na época de comercializar a sua produção, se juntaram e resolveram fazer isso de forma cooperada, né? De lá para cá, claro que é uma história muito rica, muitas coisas boas aconteceram, certamente muitos problemas também tiveram, né? Iniciaram em 73, em alguns anos depois já estavam com 250 associados, e aí ela foi crescendo. Na década de 40, 50, 60, ela teve o seu auge, ela teve um crescimento muito rápido. Depois, se falarmos por épocas, na década de 70 e 80, a cooperativa teve alguns problemas financeiros. As cooperativas, na época, elas eram subordinadas ao INCRA. Houve uma intervenção federal por conta das dificuldades, mas nesse período também foi um período rico de que algumas marcas que hoje a cooperativa ainda utiliza foram criadas, especialmente a marca Aqua Santieira, né? E eu estou na condução da cooperativa desde o ano 2000, e de lá para cá nós mudamos bastante o foco da cooperativa. Até aí a cooperativa trabalhava muito com vinho, principalmente vinho de mesa, vinho a granel também, né? Principalmente com as variedades híbridas americanas. E aí nós mudamos bastante o foco da cooperativa e começamos a trabalhar com outros produtos, principalmente suco de uva e espumantes. Agora, Oscar, conta para a gente por que Garibaldi é considerada a capital
do espumante no Brasil? O que diferencia Garibaldi das demais regiões? Garibaldi é considerada a capital do espumante porque foi aqui que foi elaborado o primeiro espumante no Brasil. Seu Armando Peterlongo, um italiano, né, que veio morar no Brasil há 2 séculos atrás, né, em 1913 ele elaborou o primeiro espumante. E depois, de lá para cá, esse produto acabou tendo uma repercussão, ganhou destaque, ele foi se aprimorando, mas Garibaldi é considerada a capital do espumante brasileiro porque foi aqui que foi elaborado o primeiro espumante no Brasil. Agora, conta para a gente, especialmente para quem é leigo, que nos acompanha nesse momento, o que diferencia, por que o espumante brasileiro é considerado de padrão internacional, ou seja, ganhou uma respeitabilidade, uma credibilidade internacional por sua qualidade. Por que isso? O que diferencia ou o que aproxima o espumante brasileiro dos melhores champanhes do mundo? Hoje, a tecnologia disponível para elaboração de vinhos, espumantes e demais produtos, ela está disponível para qualquer empresa. Em qualquer canto do mundo, você pode ter acesso à tecnologia. O que diferencia realmente é a matéria-prima, né? Que a gente fala a questão do terroir. O clima, principalmente aqui na Serra Gaúcha, nem sempre ele é ideal para vinhos tintos de guarda, mas ele é muito ideal para uvas brancas, né? Nós temos várias variedades brancas que se adaptaram muito bem na região e são excelentes para a elaboração dos espumantes, né? Então, essa característica específica, esse terroir específico, ele é ideal para a elaboração de vinhos brancos e, consequentemente, para o espumante. Existem 2 formas de elaboração de um bom champanhe, pelo pouco que eu entendo de vitivinicultura. É o método Charmat, não é isso? E Champenoise. O que diferencia aí para um leigo aqui? Qual é a diferença entre as 2 formas? São 2 métodos para a elaboração de espumantes. O método Champenoise, ou tradicional, né, é onde a fermentação ela acontece na própria garrafa. Então, aí permite ao elaborador fazer lotes pequenos também, né? E em cada garrafa você poderá ter uma característica específica. E o método Charmat é uma fermentação em recipientes maiores. Então, você pode ter, que a gente chama de autoclave, né? Você pode ter 10 mil litros, 20 mil litros, acontecendo numa fermentação homogênea, né? Aí você consegue padronizar o produto. Hoje, no Brasil, o método mais utilizado é o Charmat, por conta de... o consumidor brasileiro, ele gosta muito de um espumante mais leve, mais aromático, frutado, e, consequentemente, é um espumante jovem. Você consegue elaborar facilmente no método Charmat. No método tradicional, ou Champenoise, geralmente é um espumante que você deixa 12, 18, 24 meses fermentando na própria garrafa, né? Então, ele tem uma evolução diferenciada, é um produto diferenciado. Aí depende muito do consumidor, né? Sim. Oscar, me fala um pouquinho do ano de 2020. Foi um ano excepcional, sob todos os sentidos. Primeiro, pela excelente qualidade da uva produzida em 2020. A gente sabe que foi um ano de seca no Rio Grande do Sul. Eu que acompanho a agricultura há muitos anos, sei que quando dá quebra na safra de soja é bom para o vinho, ou seja, faltou chuva. Para a soja é ruim, para o vinho é muito bom. E, por outro lado, temos o outro lado aqui de 2020, que foi a pandemia do coronavírus, né? Que teve o seu lado ruim, mas parece que para o setor vinícola teve também o seu lado bom em termos de consumo. Separando as coisas, vamos começar pela safra aqui, que todo mundo falando que foi uma safra fora de série, talvez a melhor da história em termos de uva. É isso mesmo, Oscar? 2020 nós tivemos uma safra excepcional, mas naquilo que eu comentei, né? Foi um clima mais seco, claro que
Para alguns setores da agricultura, isso foi um problema. O setor vitivinícola, isso foi um benefício, de certa forma, né? Que você consegue uma maturação melhor das uvas. E foi um ano excepcional, principalmente para a elaboração de vinhos tintos de guarda. Aqueles vinhos que você elabora e consome daqui 5, 6, 8 anos, né? Então, 2020 foi uma safra, de certa forma, pequena, comparada com os volumes dos anos anteriores, mas foi uma safra, em comparação em qualidade, foi uma safra de referência, né? Agora, com relação a... Aliás, falando ainda em termos de qualidade da safra, tem uma forma de medir isso que chama teor glucométrico, né? É isso mesmo? O grau glucométrico, não me lembro. O que significa isso para o leigo em vinhos, por exemplo? Ou seja, é açúcar natural da fruta, é isso? Isso, é o teor de açúcar que está na fruta e na fermentação isso se transforma em álcool, né? Então, qual a diferença para um vinho tinto, um vinho de guarda e para um espumante? Para um espumante, a acidez, as características, elas são diferentes, às vezes, do que para um vinho. Por isso que para os vinhos brancos, geralmente, você colhe uma graduação glucométrica específica, né? Um ano que você tem, por exemplo, um clima seco, você não deixa essa uva no parreiral amadurecer acima do normal. Porque quando chega num certo ponto de açúcar, você colhe, né? Já para os vinhos tintos, principalmente esses vinhos de guarda, aí você deixa no parreiral para ter uma maturação maior, né? Então, quanto mais a maturação, maior a estrutura e depois para a conservação desse vinho. Mas a graduação, na verdade, o que é? É o açúcar que está presente na fruta e depois na fermentação se transforma no álcool do espumante ou no vinho. Uhum. Bom, a gente sabe que esses vinhos de guarda da excelente safra 2020 vão chegar ao mercado só agora, a partir de 2021, mas o fato é que 2020, apesar da pandemia ou por causa dela, mostrou aqui um forte avanço no consumo interno de vinhos. É isso mesmo, Oscar? Como é que se explica isso? Foi, 2020 teve um comportamento um pouco atípico. Nós tivemos, que nem você falou, uma safra excepcional nos primeiros meses do ano. E aí, a partir de março, quando esse produto já estava transformado e se preparando para levá-lo para o mercado, né, houve a pandemia. No primeiro momento, assustou bastante, nos assustou o setor, e acredito que todos os brasileiros, no modo geral. Mas depois, por conta das pessoas talvez ficarem mais em casa, estarem mais com a família, fazerem suas refeições com a família, nós brincamos no setor que o vinho acabou sendo o companheiro da pandemia, né? Então, as pessoas acabaram criando o hábito do consumo do vinho. Então, em 2020, nós tivemos um crescimento bastante significativo. E o que a gente percebeu, claro que houve um aumento no modo geral do vinho nacional e do vinho importado também, mas principalmente do vinho nacional, né? Eu acho que o brasileiro descobriu o vinho nacional, viu que o nosso vinho também tem qualidade, e eu acredito que um legado, de repente, fique para o setor vitivinícola do ano de 2020, foi a percepção do brasileiro, a descoberta do brasileiro pelo vinho nacional, né? Temos uma expectativa muito grande para esse ano também. Acabamos de terminar a safra de 2021, uma safra maior em volume, mas também uma safra muito boa em qualidade. E até foi bom isso, porque pelo fato de ano passado termos tido uma safra menor e termos tido uma comercialização maior, os estoques do setor estavam baixos, né? Então, essa safra que tivemos esse ano foi uma safra boa em volume também, e certamente temos condições de atender esse mercado e esse crescimento que nós estamos esperando também para 2021. Muito bem, bom falar então da safra desse ano e das expectativas também para esse ano.
Bom, a safra, então, foi maior, não significa que foi melhor que do ano passado, que parece que foi fora de série, né? Mas, de qualquer forma, pelo menos temos mais volume, com uma safra boa. E a perspectiva, então, em termos de produção, é claro, de produção também de vinhos, maior do que a do ano passado. Como é que você está vendo, Oscar, a perspectiva para esse ano? Vai continuar crescendo o consumo interno? Como é que está a perspectiva que você enxerga nesse momento? Estamos no final do mês de março. Isso, nós recém terminamos agora a safra de 2021, né? Foi uma safra maior em volumes, que nem eu tinha comentado, mas uma safra muito boa em qualidade também, né? Claro que há um ano atrás nós imaginávamos que nesse momento nós tivéssemos um momento diferente da situação do país. Infelizmente, a questão da pandemia não está resolvida ainda, então acredito que ainda nós vamos ter um período, pelo menos nesse primeiro semestre, com restrições, com cuidados, né? E assim, a expectativa nossa é de que o vinho, o mercado do vinho, o consumo do vinho vai continuar crescendo, né? O vinho, por mais de ser uma bebida alcoólica, ele é um produto que acompanha as refeições. Então, para nós, o vinho é um complemento alimentar, né? E como isso, o consumo no Brasil ainda está muito baixo, se compararmos com outros países mais tradicionais. Só para termos uma ideia, no consumo de vinho no Brasil é em torno de 2 litros e pouco per capita ano. Se nós formos aqui, nossos vizinhos uruguaios, argentinos, chilenos, o consumo é em torno de 30 litros per capita, né? Então, nós temos um mercado interno fantástico, um mercado grande, e a nossa expectativa é de que esse mercado continue crescendo para os próximos anos. Perfeito. O vinho chamado Excelente, fora de série de 2020, os chamados vinhos de guarda, já estão chegando ao mercado nesse momento ou ainda não? Os vinhos de 2020, alguns deles já estão chegando no mercado, sim. Esse ano, com certeza, vai ter. Aqueles vinhos que as vinícolas elaboraram para vinhos de guarda, provavelmente vão demorar alguns anos ainda, né? Uns 5 anos, provavelmente, de 3 a 5 anos. Mas muitos vinhos, principalmente com o apelo de ser um vinho mais jovens, da safra de 2020 já estão no mercado, na verdade, agora. Oscar, um assunto que tem sido bastante comentado em termos de dificuldade do setor vitivinícola é a questão das embalagens nessa pandemia. Como é que está essa situação das embalagens aqui, ou seja, das garrafas, principalmente? Por conta dessa situação, né, nós tivemos alguns problemas por falta de insumos. Tivemos falta também de papelão e vidro, porque a própria indústria que fornecia esses insumos não estava preparada por esse aumento de volume e também por conta da pandemia acabou programando uma produção menor. Conversando com os principais fornecedores agora para 2021, tem uma garantia sim de fornecimento desses insumos, mas não com muito crescimento. Então, os volumes que foram conseguidos o ano de 2020, com algum acréscimo, será possível atender esse ano. Então, uma das alternativas seria a importação desses insumos, né? Mas aí, claro, por conta do câmbio, acaba encarecendo um pouco esse produto. Mas, assim, pelo menos esse primeiro semestre ainda teremos um pouco de dificuldade, mas eu acredito que durante o ano esse fornecimento de insumos vai ser restabelecido, né? E vamos ter condições de atender à necessidade de mercado. Oscar, concorrência, como é que está? Especialmente os nossos vizinhos do Mercosul, a gente sabe que existe um consumo muito grande de vinhos argentinos, especialmente argentinos e chilenos aqui no Brasil. Essa concorrência está sendo leal? Às vezes se ouve queixas aqui dos produtores brasileiros que têm diferenciais aqui que protegem ou prejudicam o setor vitivinícola nacional. Isso continua? Continua, na verdade, nós temos um custo interno aqui bastante elevado, principalmente a questão da tributação, né, que isso é de conhecimento de todos.
Hoje, numa garrafa de vinho, você paga em torno de 55%, 60% do preço final são impostos, né? E a gente sabe que, tanto na Argentina quanto no Chile, eles têm um custo de produção mais baixo do que nós. Então, por isso que, às vezes, eles são bastante competitivos nos preços, né? Mas, naquilo que eles são competitivos nos vinhos, nós somos nos espumantes. Então, na verdade, o que nós precisamos? Achar os nossos nichos específicos. Somos muito fortes na elaboração de espumantes. E com relação aos vinhos, nos últimos anos, o Brasil melhorou bastante, se tornou mais competitivo também, aumentou a sua produção, melhorou bastante a sua qualidade. Então, hoje, com relação à qualidade do produto, nós não discutimos. Nós temos bons vinhos nacionais, como temos bons vinhos importados, e vice-versa também, né? Essa é um pouco a situação, né? Claro que o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro está descobrindo cada vez mais o vinho, e se esse mercado todo, o Brasil hoje é visto como um grande consumidor mundial de vinhos, ele é visto não só pelos países aqui do Mercosul, mas também da Europa como um grande potencial. Então, eu acredito que o que nós precisamos é aumentar esse mercado, aumentar o consumo de vinho. E aí o brasileiro depois ele fica com a opção de escolher, né? Se ele quer um vinho nacional, se quer um vinho importado, se quer algumas características específicas. O que a gente percebe é que o consumidor gosta de novidades, né? E nós temos que estar sempre com novidades para o nosso consumidor. Oscar, exportação, como é que está a presença brasileira, especialmente dos espumantes aqui, que já tem uma qualificação internacional, como é que está a nossa presença no exterior? É um mercado que está crescendo, ainda os volumes são modestos. É que, como o mercado brasileiro ele é grande, as vinícolas no primeiro momento focaram muito no mercado nacional. Mas agora, nos últimos anos, está se abrindo, está se exportando mais, e que nem você falou, principalmente os espumantes. Os espumantes estão tendo uma aceitação muito boa no mercado externo, né? Nós aqui internamente também montamos uma estrutura específica para trabalhar para exportação, estamos colhendo bons frutos. Eu acredito que nos próximos anos, principalmente nos espumantes, nós temos condições sim de parte dessa produção trabalhar para exportação. O produto tem qualidade, ele é bem aceito. No segmento de espumantes, nós somos competitivos, né? E eu acredito que tem potencial para continuar crescendo. Oscar, quais os mercados que estão absorvendo os espumantes brasileiros, vinhos em geral, nas nossas exportações, e qual é o potencial maior que se enxerga aí nos próximos anos? Que país, que região? As exportações brasileiras, elas são diversas, elas vão para praticamente todos os cantos, né? Tem um mercado, um potencial muito grande nos países vizinhos aqui, que nos últimos anos se abriu, principalmente Colômbia, Peru. Nós, por exemplo, estamos exportando espumantes para o Chile, né? O Chile, que é o principal vendedor de vinhos para o Brasil, está importando espumantes, né? Mas, assim, a própria Colômbia, o Peru, os Estados Unidos é um mercado muito bom para espumantes, o próprio Canadá, né? E nós temos a Ásia no modo geral. A China é um grande importador, a própria Rússia também está importando. Então, são praticamente nos 5 continentes existe exportação brasileira. Que nem eu falei, os volumes ainda são modestos. Eu acredito que em torno de 2%, 3% da produção de espumante seja exportada, não mais do que isso, né? Mas tem um potencial grande e assim, nós trabalhamos para um futuro próximo, pelo menos 10% da nossa produção estar sendo exportada. Muito bom. Eu conversei com Oscar Ló, presidente da cooperativa vinícola Garibaldi, lá de Garibaldi, Rio Grande do Sul, a capital brasileira do espumante, que está completando 90 anos nesse ano de 2021. Oscar, muitíssimo obrigado pela entrevista. Voltaremos a falar mais
daqui a algum tempo, né, ainda nesse 2021, para colocar esse assunto tão importante do nosso agronegócio, a vitivinicultura, colocar novamente em dia este assunto tão importante. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, Silmar, e um grande abraço.